Agora chegou a hora de você aprender a lançar uma nova ligação metálica dentro da estática, seja simples ou complexa. Darei várias dicas para você se tornar um mestre do ideia estática. Vamos começar pelo lançamento dos elementos. E você que está aqui agora acompanhando o curso, quer compartilhar com o Brasil e o mundo que você está aprendendo com ideia estática e com as aulas da Beamworks, poste seu modelo nas redes sociais e nos marque. Teremos o prazer de compartilhar o seu trabalho. Então a gente vai fazer a seguinte ligação. A gente tem aqui um pilar, o que é um HP 31079. Aqui do lado esquerdo, ou nessa posição aqui, a gente vai fazer uma ligação através de cantoneiras parafusadas, fazer essa ligação entre o pilar e a viga. E aqui no nosso lado direito, né, ou essa ligação, a gente vai fazer a ligação através de uma chapa que vai estar parafusada com a viga, mas soldada aqui no pilar. Então a gente vai fazer a modelagem dessa ligação do zero lá no Ideia Estática. Vamos dar início à nossa modelagem. Vem aqui Ideia Estática, escolhe Connection. Você vai escolher esse símbolo que representa a ligação metálica vazia. E aqui você vai ter os materiais padrões e a norma que a gente está utilizando. Aqui eu vou botar a norma mais recente do AISC, então a 22. E esses outros materiais eu posso editá-los ou deixar como estão. Eu vou deixar como estão. Então eu vou vir aqui embaixo e criar projeto. Lembrando que esses materiais são os materiais que o Ideia Estática vai usar logo de cara, quando você selecionar qualquer coisa. Mas nada impede você alterar esses materiais ao longo da modelagem. Então, abriu essa tela. Agora a gente vai vir em Member, porque a gente vai modelar os elementos inicialmente. Então, clique em Member. O Ideia Estática vai perguntar que seção transversal a gente quer utilizar. Vou usar uma seção I. Depois eu vou clicar aqui nos 3 pontos. Selecionar HP para ter os valores no sistema SI, ou se você quiser também tem os valores no sistema imperial. Então, eu vou escolher aqui o 31079, que é o perfil do nosso pilar. Vou dar OK, já está aqui. E agora a gente tem que adicionar o material. Aqui tem que ter um cuidado. Você tem a canetinha que você basicamente edita o material, ou você clica aqui no mais, que você vai adicionar um novo material. Então eu vou adicionar um novo material, o A572 grau 50, dá OK. Então agora eu já tenho o meu perfil e o material correto. Vou dar OK. O elemento vai aparecer aqui na minha tela e agora eu vou trabalhar com ele. Então, eu já tenho aqui o nosso perfil e eu tenho aqui uma pergunta se esse pilar é de extremidade ou é um pilar contínuo. Basta clicar aqui para ver as duas opções. E para exemplificar o que é um pilar de extremidade e o que é um pilar contínuo, eu vou utilizar o software de cálculo estrutural CIengineer. Então, vamos lá para ele. Então, estamos aqui com uma estrutura. E é uma estrutura basicamente feita apenas com barras. Se eu tirar a renderização, nós temos aqui a disposição dos elementos. Então, aqui a gente tem o pilar, que é o nosso HP 31079. Aqui, novamente, a gente tem a viga, que é a 31021. E aqui a gente tem a outra viga, que é a 310 32.7. Então, basicamente, lá no Ideia Estática, o que a gente está fazendo? A gente está modelando os elementos que estão chegando nesse nó aqui. Então, qual é a diferença básica entre contínuo e de extremidade? O contínuo é a situação desse nó aqui de baixo, quer dizer, o pilar passa, né? E vou ter uma continuidade do pilar aqui, ele vai ter outras vigas chegando aqui mais acima, né? Então, esse daqui é a situação onde meu pilar é contínuo, quer dizer, a barra passa. E essa aqui é a situação de extremidade, aonde a barra vai morrer nesse ponto aqui, na ligação com esses dois elementos. Então, vou renderizar. Você tem, então, a situação contínua aqui embaixo e a situação de extremidade aqui em cima. Claro que na estrutura a gente vai ter situações mais contínuas, como a gente pode ver aqui embaixo. Então, no meu caso lá no Ideia Estática, é como se eu estivesse modelando essa situação aqui, aonde o pilar está passando. Mas eu posso também fazer essa de cima, tanto faz. Vai mudar qual é a composição dos esforços que estão ocorrendo naquela ligação.
Então vamos voltar lá para o ideia estática. Então já determinamos que a gente vai ter um elemento contínuo. Então vem aqui contínuo. Depois, aqui embaixo eu tenho perguntas sobre rotações e excentricidades, que são os offsets. Então, em relação à rotação, eu posso rotacionar no plano horizontal. Então, por exemplo, aqui 90 graus. Estou rotacionando no plano horizontal. Posso também rotacionar no plano vertical. Então, 90 graus aqui eu tenho a rotação no plano vertical. E posso rotacionar também no próprio eixo do elemento. Então, não vou rotacionar no eixo, vou botar 0. Eu vou rotacionar no ângulo de 90 graus. Então, quando o meu elemento contínuo, e aqui vem um ponto importante dessa parte dos primeiros passos. Aqui eu estou ensinando a você a estudar o ideia estática. Então, no ideia estática a gente já tem várias e várias ligações pré-definidas, né? Então, se a gente vier aqui em projeto e clicar em New, ou vier aqui direto nessa tela e clicar em New, você vai poder lançar novas ligações dentro desse mesmo arquivo. A gente vai fazer isso para a gente utilizar informações de outras ligações do ideia estática como base para a gente fazer a nossa. Então, um dos grandes objetivos dessa parte dos primeiros passos é ensinar vocês a estudarem o ideia estática, utilizarem o que já existe nele para você conseguir montar a sua própria ligação, por mais complexa que ela seja. Então, aqui, se a gente olhar os pilares contínuos, se a gente vier aqui em New, pegar todas essas ligações que existem aqui, ó, veja que aqui são pilares de extremidade e aqui são pilares contínuos. Então, se a gente pegar aqui um pilar de extremidade e mandar criar, vocês vão ver que você tem uma nova conexão, né? Então, conexão, você tem a conexão original, que a gente está trabalhando, e uma conexão 2, que está servindo apenas de informações para a gente lançar a nossa conexão. Então, eu vou clicar aqui. Vocês vão ver que quando é pilar de extremidade, geralmente ele rotaciona menos 90. Por que ele faz isso? Porque o apoio fica aqui embaixo. Vejam que esse quadradinho que está aqui simboliza o nosso ponto de apoio da ligação. Já já a gente vai ver como que você pode mudar esse ponto de apoio se quiser. Mas, então se a gente tem um elemento de extremidade, você rotaciona geralmente menos 90. Clicando aqui em New novamente, pegando aqui um próximo pilar, só que um pilar contínuo, vou criar a seção também, a conexão. E aí, clico nesse pilar, vocês vão ver que quando é um pilar contínuo, geralmente ele rotaciona 90, aonde o nosso ponto de apoio fica aqui embaixo. Então vejam que o ideia estática tem por padrão deixar o ponto de apoio lá embaixo do pilar. Então vamos voltar lá na nossa ligação 1. Então a gente botou 90, né? O pilar é contínuo, então botei 90. Se o pilar é de extremidade, veja que o ponto de apoio ficou lá em cima. Então aí eu rotaciono menos 90 e o ponto de apoio fica lá embaixo. Então são regrinhas básicas que você vai aprendendo olhando os modelos pré-definidos do ideia estática. Então vamos lá, contínuo, vou botar então 90, meu ponto de apoio vai ficar lá embaixo. E é assim que a gente vai modelar. Bom, o próximo lançamento é o lançamento da nossa viga, nossa primeira viga aqui na maior inércia. Então vamos lá de novo em Member. Vocês vão perceber que o que vai acontecer? O ideia estática vai basicamente, ao clicar aqui, ele vai copiar o Member aqui para baixo. A gente tem um Member M1, agora a gente tem um Member M2. Então ele basicamente, quando a gente clica em Member, ele copia o anterior para baixo e esse anterior agora vai ser editado. Primeira coisa, vou tirar a rotação, então vai ficar 0. Ele é de extremidade, então essa viga morre no pilar, ela não passa, né? Então, novamente, a regra de extremidade ou contínuo também é válida para as vigas. E agora, a gente vai clicar aqui no mais. Vamos clicar aqui no perfil I. Vamos clicar aqui nos 3 pontos. Vai ser um W 310 32.7. Então, vamos lá. 310 32.7, ok. Agora o material já está listado aqui, o A572 grau 50, é só escolher. Dá um ok. E já temos o lançamento da nossa primeira viga. Essa viga eu não vou rotacioná-la porque ela já está na posição do espaço que eu quero. Bom, e agora
eu vou exemplificar para vocês como que eu mudo o ponto de apoio. Então, agora que eu tenho 2 elementos, eu posso clicar nesse elemento e dizer que ele é o set bearing. Então, ele passa a ser o meu ponto de apoio. Clico nesse cara aqui, o pilar, clico em set bearing, ele volta a ser meu ponto de apoio. Como é um sistema de pilar e vigas, geralmente o meu ponto de apoio é o pilar. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com elementos finitos, então vocês têm que ficar atentos que a estrutura ela deve seguir os padrões de estruturas de elementos finitos. Quer dizer, ela tem que ter continuidade entre os elementos e ela também tem que ter condições de contorno. Então, aqui é a nossa condição de contorno de apoio. Vamos agora lançar nosso próximo elemento. Então, vem aqui em Member. Ele, como eu disse, ele vai copiar o anterior. Aqui vamos clicar no mais. Vamos lá, perfil I. De novo, um perfil W. Só que agora é um 310, 21. Então vamos lá. 310, 21. Dá OK. Material A572 grau 50. OK. E agora a gente tem novamente uma sobreposição dos elementos. Eu vou fazer o quê? Vou rotacionar o elemento aqui no nosso plano horizontal. Então 90 graus já apareceu aqui do outro lado, né? Lembrando, rotacionar aqui o nosso modelo é Ctrl e o scroll do mouse. Então a gente já lançou nossos elementos. Para finalizar essa parte dos elementos, gostaria de explicar o que é o Model Type. Veremos isso na próxima aula. Deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Nos vemos na próxima aula.